Após confirmar Paulo Pesolano como novo técnico para 2026, foi a vez de Abel Braga conceder a sua entrevista coletiva de apresentação como novo diretor técnico do Internacional. E ele ativou o modo sincerão e revelou muitas situações envolvendo reforços, contratações, saídas de jogadores e até mesmo cargos diretivos. Eu quero te atualizar das últimas do Internacional depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal tem muita coisa pra gente conversar do Internacional. Estou aqui no estádio Beira-Rio, onde rolou a entrevista de apresentação do agora diretor técnico Abel Braga, que está comandando a linha de frente do Internacional, enquanto o Inter não tem novos dirigentes, mas agora tem um treinador chamado Paulo Pesolano, que deve chegar amanhã a Porto Alegre e quem sabe ser apresentado como novo comandante do Internacional. Antes da gente começar a destrinchar o que rolou aqui no Beira-Rio, deixa teu like, te inscreve, porque estamos na busca, pelos 130 mil inscritos e vocês são parceiros aqui do canal, assim como a KTO, kto.bet.br, é minha parceira, rainha desse espaço, onde você palpita com responsabilidade e com emoção. Afinal, a gente sabe que domingo agora tem a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians e tem a possibilidade de apostar e ganhar lá na KTO, onde a diversão acontece, lembrando uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Turma, quero começar falando, particularmente sobre uma revelação que o Abel fez e muitos elogios a Paulo Pesolano. Ele confirmou que o Inter, de fato, se reuniu com o Tite. Ele disse que não ia dar muitos detalhes sobre esta conversa com o novo, ou melhor, com o treinador agora do Cruzeiro e também com o Pesolano. Mas ele fez questão de dizer que o Tite conversou e sempre foi muito claro com o Internacional de que ele tinha um acerto com o clube. Ele nunca disse para o Inter que era o Cruzeiro. Se imaginava que poderia ser, por toda a situação envolvendo Leonardo Jardim e até mesmo clubes da Europa que procuraram o Tite em determinado momento. E ele escutou a proposta do Inter e disse que dependendo do que fosse acontecer no decorrer dos dias, daria uma resposta positiva ou negativa ao Inter. E o Inter sempre tratou o Paulo Pesolano como um plano B, por muitos feedbacks que o Abel Braga recebeu, do D'Alessandro, com quem o Pesolano conversou bastante durante o ano de 2025, com o Paulo André, ex-zagueiro, trabalhou com ele também no Cruzeiro, um cara que referendou muito a contratação do Paulo Pesolano, assim como outros jogadores e diretores e assessores que trabalharam com o Pesolano, seja no Cruzeiro, no Real Valladolid, no próprio Pachuca. Então foi um cara que tem as melhores referências possíveis, tá? É um cara trabalhador, um cara intenso, e desde os primeiros contatos com o Pesolano, o Abel disse que sentiu um tesão de trabalhar com ele, porque é um cara que gosta de verdade, é um cara que gosta de trabalhar, é um cara, o workaholic, que está sempre querendo, se informar, querendo melhorar, e o Inter deixou claro para o Pesolano que se o Tite desse uma negativa, o cargo era dele se ele quisesse, e isso, foi o que aconteceu no final das contas, quando o Pesolano acabou aceitando o convite para vir treinar o Internacional. Também foi falado, gente, sobre o cargo de executivo. A gente tem falado bastante sobre esta função, que era do André Mazzucchi, até mesmo do D'Alessandro, que agora é ocupada pelo Abel. O Abel deixou muito claro que ele participa da montagem do grupo de jogadores, de saída de jogadores, mas que nesse caso a palavra final é do Paulo Pesolano, sobre saída e chegada de jogadores. E o Inter está buscando esse profissional, só que o Inter entende que não precisa ter um desespero para isso, afinal tem uma estrutura que está funcionando bem a partir agora da chegada do treinador. O Leomir permanece como um cara ao ser o auxiliar do Abel agora fora do campo, vai circular bastante por Alvorada, aproximando as categorias de base do plantel profissional, uma espécie do que fazia o Julinho Camargo em outro momento. O Diego Pereira permanece como membro da comissão permanente, o Hélio Carraveta também. Então o Inter tem uma estrutura de futebol que considera aceitável. É claro que vai agregar a figura do executivo, mas o Inter não quer agregar qualquer um. O Inter quer um cara bom, um cara que venha agregar dentro da estrutura que já existe hoje. E esse nome é o do Fabinho Soldado. O Inter tem muita confiança de que após a final da Copa do Brasil, o Fabinho topará assumir o desafio aqui no Internacional e com isso seria anunciado após o término da final, onde ele está envolvido, hoje executivo do Corinthians, diante do Vasco da Gama.
Aliás, tá, o Abel também fez um pedido muito claro para a torcida do Internacional e para mim é o principal ponto da entrevista coletiva do Abel. Ele conversou com a torcida, ele explanou, né, para a torcida o planejamento do Inter para este ano. O Inter, né, deixa muito claro que não vai traçar metas, né, não vai prometer nada. Vamos ser campeão gaúcho, vamos ir para a Sul-Americana, vamos para a Libertadores, não. Ele disse, nós vamos passinho a passinho e se o Inter ser 10º e conseguir uma classificação para a Sul-Americana do ano de 2027, já vai ser um ano melhor do que foi o ano que está se encerrando agora. O Inter é semifinalista da Copa do Brasil, olha, melhorou muito. O Inter vai para uma pré-Libertadores, ótimo, né? Mas o desafio principal é não correr os riscos que o Inter correu nesta última temporada. E até por isso, né, ele disse que o torcedor tem que entender quando tivermos momentos, né, de adversidades, tivermos oscilações, o que deve acontecer, né, visto que o Inter vai passar por um processo de reformulação, que o torcedor entenda que este é um ano de transição, né, que o torcedor não pode pegar muito no pé do Paulo Pezzolano, né, e exigir uma demissão em 3 meses, que isso não vai levar a lugar algum. O Pezzolano é o perfil de técnico que o Inter queria, o Inter encontrou o profissional, o Inter está muito satisfeito e quer que ele termine o ano e daqui a pouco, né, fique muitos anos aqui no clube, né, entendendo, né, o que ele tem que fazer, qual é o processo e tudo isso, tá? Então é um cara que é muito admirado, né, pelo Abel, que rasgou elogios ao Pezzolano e que não pode ser demitido. Foi o que ele destacou aqui, pedindo ajuda do torcedor nesta paciência, né, para o que virá aí no ano de 2026. Aliás, ele também confirmou que existe uma cláusula no contrato do Pezzolano em caso de convite da seleção do Uruguai. O Uruguai vai disputar a Copa do Mundo desse ano, ainda sob o comando do Marcelo Bielsa, e pode ser que o Bielsa, depois da Copa, valeu. E aí, né, o Pezzolano uruguaio, né, tem esse sonho e pediu para que isso fosse colocado como cláusula no contrato, tá? Então é algo que pode vir a acontecer. Falando um pouquinho sobre negociações, o Abel confirmou várias coisas, tá? Primeiro, o Inter sim está comprando o Carboneiro, né? O Inter entende, né, que é um jogador importante, que pode agregar, claro que teve vários problemas extra-campo, né, nesta temporada, mas que isso é superável, vamos dizer assim, né? Que o Inter consegue dar conta do recado, que muito, né, do que foi feito neste ano tem a ver com o ambiente, né, com a forma como as coisas foram tratadas, né, em toda a temporada, que acarretaram muitos problemas. O Inter entende que o grupo não é tão horroroso assim, afinal tem jogadores que já deram resposta melhor. Bernabé foi citado, o Borré foi citado, o Vitão foi citado, o Alan Patrick foi citado, né, como caras que podem, né, ter um rendimento bem melhor do que tiveram nessa temporada. E aí, eles tendo um rendimento melhor, o Inter terá um rendimento melhor e aí as coisas vão acontecer naturalmente. Mas Carboneiro fica e Ricardo Matias e Luiz Otávio, de fato, né, estão sendo negociados. O Inter debate só a questão do valor do Ricardo Matias, tá? A informação que se tem, Alexandre Ernest e Wagner Martins, é de que são 9 milhões de dólares. O Inter tenta morder uma fatia maior deste bolo, tá? No percentual. O Inter tem 60, os outros 30, né, pertencem à Ferroviária, que é comandada pelo Juliano Bertolucci, curiosamente o empresário do Ricardo Matias, e os outros 10 do próprio jogador. Então o Inter tenta pegar mais uma fatia para ter um valor maior e, consequentemente, né, ter uma venda melhor. O Luiz Otávio está encaminhado com o Orlando City, né, e não deve permanecer. O Vitão ficou uma porta aberta, tá? Ele elogiou bastante o Vitão e disse que todo mundo quer Vitão. E o Vitão já ficou aqui, né, o Inter segurou ele já há 2 anos, e deu a entender que pode sim ser um final de ciclo, né, do zagueiro que desperta hoje o interesse de Flamengo, Palmeiras e Benfica de Portugal, tá? Então são 3 jogadores que podem acabar sendo vendidos pelo Inter: Luiz Otávio, Matias e Vitão, tá bem? Então, em resumo, gente, foi essa, né, a coletiva do Abel. Sai daqui um pouquinho otimista, né, muito por isso, né, pelo esse contato claro com a torcida e a forma de comunicar do que vai ser o ano de 26. A gente vai ter que estar junto e muito junto nessa e fazer valer muito o fator local aqui no estádio Beira-Rio, o que não aconteceu nessa temporada. Tá bem? Chegou até o final deste vídeo? Deixa teu like, te inscreve pra gente chegar, né, logo nos 130 mil inscritos e a gente seguir crescendo aqui no YouTube, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!